Uma pessoa, de acordo com a Escritura Sagrada, ela não é igreja, ela faz parte da igreja. Assim como diz em 1 Coríntios, o capítulo 10 e o versículo 17, está escrito: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. A igreja, ela tem várias tipologias, é comparada a várias coisas, e uma dessas é comparada a um pão. Então, uma pessoa não pode ser um pão, mas faz parte da mesma massa, né? Faz parte do mesmo corpo. E sendo assim, uma pessoa, biblicamente, não é igreja, mas faz parte da igreja. Mas uma pessoa, ela, em termos de adoração, ela é um santuário. Na Bíblia NVI chama santuário. Na Bíblia João, tradução João Ferreira de Almeida, chama templo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui fala no termo coletivo, da mesma forma que fala na questão do pão, coletivo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aqui se refere à coletividade, assim como o pão assim como se refere a um pão, e não a uma fatia de pão, mas sim ao pão. Da mesma forma, a igreja, ela é chamada de pão, é chamada de templo de Deus, templo do Espírito Santo. Consequentemente, também o nosso corpo individualmente é chamado de templo. 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, tanto coletivamente, a igreja é chamada de templo de Deus, templo do Espírito Santo, como individualmente, cada irmão, cada irmã é templo do Espírito Santo. Isto é, no sentido de adoração, como tendo um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Capítulo 2, versículo 5 de 1 Timóteo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isto é, o Senhor Jesus Cristo é agora o nosso sumo sacerdote e nós, os irmãos, as pessoas, tanto o irmão como a irmã, sendo uma pessoa salva, fazendo parte do corpo de Cristo, que o próprio Senhor Jesus é que coloca a pessoa neste corpo. Não é alguém que diz, eu vou entrar. Não, é o Senhor Jesus Cristo que acrescenta à igreja. É Ele que acrescenta ao seu próprio corpo. Como ele diz em Mateus, capítulo 18, ou capítulo 16, e o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra edificarei está no futuro, isto é, desde aquele dia em diante, o Senhor ia edificar. E em Atos dos Apóstolos começou essa edificação. Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, para alguém fazer parte do corpo de Cristo, não é a decisão própria minha, mas é o próprio Senhor que me coloca neste corpo, acrescentando a igreja, edificando essa igreja diariamente, como diz Atos capítulo 2, versículo 47. E todos os salvos que são acrescentados a este corpo têm um cabeça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, tendo o próprio Senhor Jesus como o
cabeça. Efésios capítulo 1 e o versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, sendo Cristo o cabeça da igreja, e, além disto, de seu cabeça, ele é o nosso único mediador, ele é o nosso único sumo sacerdote nessa nova aliança, não como na antiga aliança. Capítulo 8, versículo 1 de Hebreus. Ora, assumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, esse sumo sacerdote, chamado Senhor Jesus Cristo, concede à igreja, que é o seu corpo, em sentido místico, em sentido orgânico, aqui na terra, espalhado em todo o globo terrestre. E concede à sua igreja vida, e a sua igreja, sendo acrescentada como corpo de Cristo, ela é um santuário, ela é um templo que Deus habita nela, através do Espírito Santo, tanto coletivamente como individualmente. Quando rasgou-se o véu, como diz em Mateus, fala que rasgou-se o véu, a adoração, ela não está limitada a um lugar, como precisando de um sumo sacerdote, mas o nosso sumo sacerdote está no céu. Livro de Mateus, capítulo 27 e o versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aqui mostra claramente que o véu do templo, aquele que separava o santo do santo, que só quem podia entrar uma vez por ano chamava-se o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, agora foi rasgado, foi repartido. Pronto, ficou o acesso livre através do sangue do sacrifício do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Sim, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Não como algo precisando todos os anos ser repetido, como na antiga aliança haviam esses rituais, né? E como o templo do Espírito Santo, coletivamente a igreja, individualmente a igreja, nós não adoramos a Deus em um lugar localizado. Ah, vamos para ali para adorar, porque a adoração se tornou algo universal. Capítulo 4 e versículo 21 de João. Vós, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que agora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Então essa adoração, como uma questão localizada, que o judeu dizia que era em Jerusalém, o samaritano dizia que era no monte, Jesus Cristo, quando veio, abriu-se a cortina. Adoração, na antiga aliança, ninguém era chamado de templo do Espírito Santo. Na antiga aliança, ninguém era chamado de casa de Deus. Hoje, a casa de Deus não é quatro paredes. A casa de Deus é a igreja, é o corpo dele. Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então, sendo assim, o que acontece? A adoração ela não está mais restrita, como no culto judaico, que precisava ir no templo para fazer o ritual de adoração. Aqueles rituais eram apenas sombra da realidade que havia de vir, que era o Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então vemos aqui que na antiga aliança havia aqueles ritualismos, mas era tudo para cumprir-se no Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando se diz de adoração, ela não está limitada como no culto judaico. Havia a limitação ir para o templo para fazer uma adoração. Romanos, o capítulo 9 e o versículo 4 está escrito:
que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então, no capítulo 9, versículo 4, nós vemos, fala sobre a questão do culto, que era localizado dentro do contexto israelita, que são os israelitas, cumprindo-se sobre todos, que é Cristo, o Senhor. Sendo assim, hoje o culto não é algo que nós vamos para o culto, mas nós vemos na Escritura Sagrada há uma mudança na nova aliança. Capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, é um culto de racionalidade. É um culto apresentado não com rituais mortos ou sombra, mas com nossos próprios corpos. Nossos próprios corpos, que foi comprado com grande preço. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós fomos comprados por bom preço. Livro de... Que preço foi isso? Como diz em 1 Pedro, o capítulo 1 e o versículo 18. O versículo 19 também diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, nós, a igreja, o povo de Deus, é propriedade do Senhor Jesus Cristo, é templo do Senhor Jesus, é o corpo do Senhor Jesus, é o nosso corpo agora, nós prestamos culto com o nosso corpo, porque nós fomos comprados, né, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Com isto, no entanto, não obstante, não estou dizendo que uma pessoa não possa se congregar. Congregar é uma coisa diferente de tudo que eu já falei até agora. Congregar é se reunir. O irmão Paulo fala que deve se reunir, deve se congregar. 1 Coríntios, o capítulo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos congregai, quando vos ajuntai? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Então, fala-se que a igreja agora ela se reúne, não é como no judaísmo, que prestava um culto com ritualismo. Hoje o culto racional agora é com o nosso corpo, ou seja, onde você estiver, você está prestando um culto contínuo, né? Algo que começa e termina, como na antiga aliança, que era feito com simbologia, tipologia, representando o tempo que havia de vir, que era o do Senhor Jesus Cristo. Então, caro amigo e irmão, é necessário sim, não é uma necessidade não é a necessidade soteriológica, isto é, de salvação, para a pessoa poder estar salva. Os irmãos, as pessoas se reúnem, como o irmão Paulo fala, para aprender a palavra de Deus, para ter doutrina, ter louvor, ali, ter salmos, né? Não como algo soteriológico. Congregamos, reunimos, por causa que a palavra de Deus diz que devemos se reunir, devemos estar congregados. Agora, a Bíblia não fala que é dentro de um prédio ou debaixo de uma ponte. A Bíblia diz que deve haver uma reunião, deve haver um ajuntamento, deve haver ali o ajuntamento de pessoas. Mas a Bíblia não diz que é em determinado lugar. Para qual lugar? Se você não estiver naquele lugar, você não está salvo, você não pertence à igreja. A Bíblia não diz nada disto. Isto é apenas ilusão da mente humana e dentro de uma base religiosa que o ser humano tenta descrever em seu próprio raciocínio, mas não biblicamente.